Olá, eu sou a professora Juliana Rocha e hoje eu vou contar para vocês o que eu considero a melhor dica para você que vai prestar o vestibular. A dica é leitura. Criem o hábito da leitura. Eu vou contar primeiro os motivos que eu tenho certeza que eu vou te convencer e aí depois eu conto para vocês como criar o hábito de leitura mais fácil, tá bom? Bom, o primeiro motivo que todo vestibulando tem que se atentar é ampliação do desenvolvimento intelectual. Gente, a leitura, ela permite muitas conexões nervosas. Vou explicar rapidamente o que seria isso. Então, todas as ações do nosso organismo, elas funcionam porque nós temos células especializadas, os neurônios ou células nervosas, que fazem conexões entre si, que são as fendas sinápticas. Essas conexões entre as células nervosas permitem ação, movimento, raciocínio, memória, tudo. O simples hábito da leitura, ela permite muitas dessas conexões, muitas, em vários lobos cerebrais. Então você está lendo, olha só, você está vendo, lendo, seguindo uma sequência, então ainda a gente já tem coordenação, visão. Você imagina tudo, você imagina cenas, imagina vestimentas, imagina os personagens. Às vezes, quando a história tem diálogos, você consegue imaginar a voz de cada personagem. E isso tudo é um estímulo maravilhoso para o nosso cérebro. Então a inteligência ela vai se desenvolvendo ali aos pouquinhos. Além de tudo, você tem uma bela de uma bagagem, um belo repertório cultural, que você pode inclusive se apropriar ao fazer redações, por exemplo. E não só de redações. E aí a gente vai para o tópico número 2. Esse repertório cultural é tão bom, que te auxilia inclusive nos enunciados. Quando você não pegou aquele exercício de vestibular ou aquele exercício de Enem e estava falando sobre uma obra ou estava falando sobre um assunto que você nunca tinha ouvido falar. E ali, quando chega no vestibular, você acaba aprendendo sobre aquele assunto. Os vestibulares têm essa intenção também na hora de propor algumas questões. Pois bem, quanto mais você lê e quanto mais você lê, né, obras diversificadas, você também amplia a sua visão de mundo, a sua crítica do mundo. Você consegue se envolver com outras ideias, com outras conversas, com outras situações e amplia pouco a pouco ali, cada obra que você lê, um pouquinho o seu repertório. E isso também nos leva ao terceiro tópico, que é a ampliação do vocabulário. Quanto mais ideias diferentes você lê, né? Então, às vezes é uma notícia, às vezes é um livro de romance, às vezes é um livro de suspense ou de investigação. Quanto mais você lê, mais vocabulário você tem. Porque às vezes não é que você precisa ler com o dicionário ali do lado. Às vezes pode ser que você tenha dúvida entre uma palavra ou outra, procure e já aprenda essa palavra nova, mas também só por aquele contexto você consegue identificar o significado de alguma palavra. E aí a segunda vez que você vê essa palavra não vai ser algo mais estranho. Quantas vezes você já não se pegou num enunciado que você não entendeu? Você leu o exercício, aí você fala, nossa, eu não entendi. Nem sempre você não entende por conta daquele conteúdo especificamente. Às vezes você não entende porque você não entendeu de fato o que aquele enunciado quis trazer, o que está perguntando aqui, o que ele quer saber de mim. Mas porque foram usadas palavras um pouco mais rebuscadas ou que foge um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e aí fica aquele enunciado não esclarecido, que você lê e não entende o que está sendo perguntado e não sabe o que você tem que fazer, ou nossa, eu nunca tive isso na vida. E às vezes é um assunto que você sabe, um assunto que você já estudou, mas a forma com que estava sendo perguntado te confundiu. Então, essas são as minhas eu ia falar 3 dicas, mas meus 3 motivos para essa dica suprema que é a leitura.
Mas aí vocês me falam, então, Pro, como que eu consigo ler que eu não gosto? Vou contar um segredo para vocês. Eu também não gostava. Eu não tinha um hábito, eu não tinha um ambiente para leitura, vamos dizer assim. A minha mãe até que lia, mas não me obrigava a ler, vamos dizer. Não que eu acho que os pais têm que obrigar, mas o que aconteceu? Qual foi a virada de chave e por que eu falo para vocês que é fácil vocês começarem a ler? Eu assisti um filme que eu gostei muito, que eu amei de paixão. E uma vez eu tava no shopping, passeando, e eu vi o livro do filme na livraria. E pra mim, eu tinha descoberto a América. Pra mim, eu olhei aquilo e falei, nossa, eu não acredito que tem um livro. E eu fiquei muito curiosa, porque eu já amava o filme, amava. Então sabe quando você... Eu acho que eu comprei o livro porque eu queria ter uma coleçãozinha. Eu comprei pra falar assim, olha, eu gosto tanto do filme, que eu comprei até o livro. E foi assim que eu li um livro muito mais legal, porque tinha mais histórias. Então imagina que você lê um filme, você assiste, 1h30 do filme e acabou ali. O livro não, eu não lia em 1h30, né? Então eu tinha 10 minutinhos por dia que eu podia sentar ali e ler um pouquinho. Então todos os dias eu tinha um pouquinho daquela história que eu já tinha amado. Então foi assim que eu li o meu primeiro livro de mais de 200 páginas, que eu quase... Nossa, eu lia, não queria parar nunca, jamais. E foi assim que eu falei, nossa, é gostoso. E aí eu peguei um outro, aí eu peguei um outro. Então a minha dica, comece pelo que vocês gostam. Então primeiro criem um hábito de leitura para depois lerem as obras dos vestibulares, que muitas vezes é chato, às vezes a gente não tem um interesse específico naquela obra, né? São muitas, você pode gostar de uma dentro daquele gama, mas não vão ser todas que vão te apetecer. Então a minha dica é, comece pelo que você gosta. Tem um livro de um filme que você já assistiu, gosta bastante? Ou, de repente, uma biografia de um técnico de futebol que você gosta, ou de uma personalidade histórica que você gosta. Então, comece lendo algo que o próprio enredo, a própria história já te interesse. E aí, quando você vê que não é um bicho de 7 cabeças, que às vezes a leitura pode e deve ser prazerosa, às vezes a linguagem do escritor que escreveu aquele livro te conecta. Quando você criar realmente esse hábito de leitura, de falar, eu acho que eu posso pegar um livro por mês, ou um livro a cada 2 meses e ler um pouquinho por dia, aí sim você vai para obras que não estão no seu interesse, mas de repente você sabe que é importante, que já caiu no vestibular, ou que pode cair, ok? Então é assim, essa é a minha dica. Comece aos poucos, mas comece com uma leitura prazerosa. E se você é pai, mãe, professor, tá vendo esse vídeo, incentive os seus filhos, incentive os seus alunos a terem leituras prazerosas também. Além de tudo, está cientificamente comprovado que a leitura, ela diminui o estresse e os níveis de cortisol no organismo. Então, de quebra, ainda ajuda naquele emagrecimento se você está pensando em fazer uma dieta específica para isso. Leitura é demais, tá? Então, não só neurocientificamente falando, mas também de comportamento do dia a dia, e eu tenho certeza que é um hábito que, se você tiver e que se você implementar na sua rotina, você não vai se arrepender. Um beijo e até o próximo vídeo!